Todos os dias nos levantamos, ela e eu, e nos contamos a mesma história. Todas as manhãs nos levantamos, ele e eu, no mesmo instante. Nos sentamos na beirada da cama, nossas costas a 1,5 metros de distância. Porque nos amamos. Todos os dias temos que nos contar a mesma história, ela e eu. Para continuarmos nos amando, temos que contar a mesma história, ele e eu. Mas nós a contamos de uma forma particular. Sim. Não falamos. Tomamos nosso café da manhã em silêncio. E de repente ele diz: você se lembra? E eu não me lembro de nada. E a fatalidade diária de recordar algo impreciso, que muda de data, que definha, faz com que eu me cale. E ele me diz: você se lembra? Eu lhe digo: vagamente me lembro. A essa altura, a única coisa real é o café que compartilhamos. E de repente ele diz: vou indo. Vou indo. Ele vai porque toca violino na Sinfônica. É mentira. Eu não toco em nenhuma sinfônica. Eu cultivo árvores quando os pássaros fogem. E cultivo pássaros quando as árvores caem. Que outra coisa pode fazer um homem que chora e que ocupa tanto do seu tempo com essa atividade que já se esqueceu como se toca um violino? Vou indo. Volto à noite. Ele me diz, no batente da porta, a ponto de ir: você se lembra da casa? Você se lembra da casa, ele me diz, no batente da porta, a ponto de ir. Por que permanece calada? Permaneço calada porque não sei a que casa ele se refere. Você sabe que quando eu digo casa, sempre é a mesma casa. Não é assim. Por que você diz isso? Porque não é assim. Bom, é assim, mas poderia ser de outra maneira. Estou no batente da porta, esperando que ela comece a história da casa. Não quero escutá-la. Só lhe pergunto para organizar as minhas próprias recordações. É uma estratégia. Eu pergunto, ela fala, eu escuto. Não com o afã de que me conte a história que eu já sei, mas para organizar a minha própria história. O vejo esperar e me pergunto: quantas casas cabem na vida de um homem? Quantas camas formam os sonhos de uma vida? Quantas cadeiras formam a espera de uma mulher como eu? Observo como ela pensa. Eu também penso. E os nossos pensamentos cavam e não encontram nada. Vou embora. Então ele vai embora. E ela fica sozinha até a noite. Quando ele chega e eles dormem e sonham que têm filhos e netos. E acordam sozinhos, agitados pela solidão. Então ele diz: quer conversar? E ela diz: sim. E o que se segue é um silêncio, cheio dessas coisas que só ele e eu escutamos. Ele vai e sempre ficam coisas por dizer. Bem, sempre ficam coisas por dizer, não? Mas o que eles não sabem é que estão dizendo as coisas que ficaram por dizer. Mas ampliemos a imagem. Façamos um plano geral. Entre a casa de que falam e a casa em que moram, há 44 anos de distância. Parece muito, mas não é nada. Porque quando eu digo 44 anos, tudo volta a ser agora. Caoticamente agora. Mas ampliemos a imagem. Façamos um plano geral. Não, eu não sou cineasta, não. Eu sou cozinheiro. Eu também sou cozinheira. Ela também é cozinheira. Cozinha nacional. Sim, é comida crioula, como chama. Não,
Cozinha nacional. Sim, cozinha nacional. Bom, não importa. Eu dizia que eu gosto de planos gerais. Por isso, eu gosto de organizar superfícies com comida, entende? Uma paella, por exemplo. Uma paella é uma superfície. Uma pizza é uma superfície. Um guisadinho de cordeiro é uma superfície. Por isso ele gosta dos planos gerais. Como? Sei. Você gosta de ver as coisas assim, não? Tudo de uma vez. Bom, não importa. Isso é um plano geral, não é? Não importa. É um prato geral. Sem comentários. Eu dizia a vocês que eu gosto de planos gerais. É por isso que me custa muito ver os filmes do Bergman até o fim. Sabe quem é Bergman? Não. Bergman é um sueco que gostava de encher a tela com rostos doloridos. Qualquer um, aos 10 minutos, implorava para ver um plano geral. Por favor, queremos ver as paisagens. Por favor, as colinas suecas, as ruas de Estocolmo. Mas aos 15 minutos, esse mesmo qualquer percebia que para Bergman a paisagem e os planos gerais eram justamente os rostos doloridos dos seus compatriotas. Que genial esse Bergman. Genial. E o Batman? Quê? E o Batman? Você gosta do Batman? Se eu gosto do Batman... Olha só os meus sapatos, por favor. Ai! Não me bata com as cebolinhas. Da próxima vez eu bato com a cesta inteira de legumes. Poxa, estamos aqui falando de cinema de arte e você me vem com uma merda de Batman. Sim, mas não me bata com as Mas não cebolinhas. me bata com as cebolinhas. Fala assim comigo. Eu falo com você como eu quiser. Sim, mas não me bata com as cebolinhas. Olha, eu sou um grande mestre de cozinha. Um masterchef. E você? Bom, você é uma auxiliar de cozinha. E os auxiliares de cozinha não têm que entender nada de cinema de arte. Você pergunta para um auxiliar de cozinha sobre Kurosawa e ele vai achar que é uma moto? Onde estávamos? Os pratos gerais. Nos planos gerais. Eu dizia que gosto dos planos gerais. E desde pequeno foi assim. Comia cuscuz com ovos e ia pra escola. Cuscuz, escola. Plano geral. Ai, que lindo! Desde menino ele gostava de cuscuz. E o que tem? Já mais crescido, eu namorei uma garota. É? É. E ela morava a 30 quadras de distância da minha casa. Alheia a garota, não? Sim, mas eu a procurei longe porque eu gosto dos planos gerais. Eu comi uma pratada de grão de bico com costela de porco e ia vê-la. Ela não gostava de mim, sabe? Mas também não me importava, porque enquanto eu caminhava as 30 quadras até a casa dela, eu imaginava o tempo que o grão de bico com costela levava assim pra ficar pronto. E também imaginava um montão de garotas que daí essas sim me queriam. E voltava pra casa louco pra comer o prato de comida de grão de bico e costela. Exatamente. Você não sabe quantas garotas cabem em 30 quadras. E quantos grãos de bico. Ai, que romântico. O que foi isso? Nada. Mãos à obra. Mãos à obra. Quantos coelhos temos pra hoje? 30. Mãos à obra. Mãos à obra. Escutou? Eles disseram mãos à obra. Como tu consegues escutar uma conversa a 30 metros de distância? Você sabe que eu sou advogada.
E os advogados têm o costume da leitura labial. Aliás, eu me dei conta de que os cozinheiros da casa da frente falam de uma forma bem esquisita. Como? Não sei, esquisita. É que a casa é esquisita. Debaixo do portão da garagem da casa da frente havia sangue. Um rio. Não, um fio. Uma coisa bem fininha como um fio. São os coelhos mortos. Por quê? Por quê? Por quê, digo eu? Esse assunto de cozinheiros acontece a 30 metros da nossa casa. Ou seja, a 30 passos de nosso lar está o inferno. Um tipo de organização um tanto angustiante, não sei. Eu não sei se é para um inglês ou para um alemão, mas para nós é bastante estressante. E o é porque nós, vizinhos, pagamos impostos, regamos o jardim com métodos ecológicos, separamos o lixo orgânico do vidro. Então, descobrimos que um dia, numa casa, em frente à nossa, existe outra casa, igual a que moramos, mas tão igual, que temos a sensação filha da mãe de que a casa da frente é um reflexo. Sim, um reflexo da nossa própria casa, das nossas próprias vidas, com vizinhos, não sei, que fazem as mesmas ações nas mesmas horas, intercaladas com frases como: o tempo está feio, não? Então, descobrimos que essa casa tão igual não se parece um puto com a nossa. Que os vizinhos se dedicam a uma atividade terrível. Matam coelhos e fazem conservas com eles. Um matadouro de abate legal no meio da paz caseira. Ai, que filha da putice arruinar o feng shui dos teus vizinhos com um par de coelhos mortos. Eu acho que a gente precisa de mais detalhes. Vamos voltar a bisbilhotar para ver se nos organizamos. Às vezes penso que esses vizinhos, pregados em suas janelas, é que têm a culpa do que aconteceu. Às vezes penso que a história começa com os vizinhos, na casa dos vizinhos. Cada dia nos levantamos, ela e eu, e nos contamos a mesma história. Para continuar nos amando, temos que contar a mesma história. Ainda que nós não estejamos, a história continuará contando a si mesma. Encontrou a menina? Não. E onde a procurou? A procurei em um caderno, onde uma vez tinha guardado uma folha que encontrei num beco em São Rafael. E não estava aí? Estava o pó da folha, mas a menina não estava. E onde mais a procurou? A procurei em uma caixa de botões, mas tampouco estava. Entre as agulhas de costura, na caixa de biscoitos, e ela não estava. Então eu te pergunto, é velho esse buscar? Tão velho como nós, te respondo. Tomou o café da manhã? Só o necessário, Se vestiu? só para cobrir minha nudez, Tomou banho? sem muita vontade. Olhou os pássaros essa manhã? Só para ver como agarram o vazio. Me dá a sua mão? Quê? Me dá a sua mão. Então sinto que alguém que vem do passado se instala entre a sua palma e a minha. Assim é melhor. Assim é melhor. Quer o abraço do remador? Bem, Quer o abraço da árvore? bem,
Quero o abraço da chuva. Bem. Quer um abraço do ar? Bem. Amanhã eu te dou. No que está pensando? Pergunto por perguntar. Sei no que está pensando. Estou pensando que quando encontrar a menina, vou lhe contar que seus avós sabiam se abraçar como a chuva, a árvore, como dois remadores que viajam rumo ao oeste. Às vezes penso que a história começa na casa dos cozinheiros. É claro que começa aqui. A nossa história começa aqui. Sim, porque a dos outros começa em outro lugar. Não? Não. Agora, mãos à obra. Mãos à obra. Mata um coelho e me traz aqui. Eu não mato coelhos. Ah, mas como? Mas você é uma pessoa violenta, não? Sim. Mas eu não mato coelhos. Mas como não mata coelhos? Não mato coelhos. Você quer que eu diga para os mestres superiores que você não quer matar coelhos? Mas é que os coelhos me fazem dar para trás, homem. Quando eu era criança, eu tinha um coelho chamado Trotsky. E um dia comemos Trotsky no almoço. O meu pai era um comunista ortodoxo e num domingo ele chamou: "Venha, que hoje comeremos a Trotsky." E além do mais, coelhos me lembram Lewis Carroll e eu não quero matar Lewis Carroll. Muito menos metê-los num frasco. Mas a de Lewis Carroll era uma lebre. São o mesmo. Não são o mesmo. São iguais. Olhe para a cara de uma lebre e para a cara de um coelho. São iguais. Por que não dizem: você comprou o coelho por lebre? Hein? Porque são iguais. Por isso dizem: você comprou gato por lebre. Porque aí sim não são iguais. Entendeu? Aham. Cada vez que eu te escuto falar, eu tenho certeza, viu? Que é mais fácil encontrar pessoas que tenham chapéus nas suas cabeças do que inteligência. E me passa o alho. Dizia o meu avô que nada que um bom supapo não possa curar. Aqui os alhos. Cada vez que você fala do teu avô, eu me convenço de que é melhor ter um cataventos na cabeça do que um pensamento inteligente. Homem, um catavento te dá a direção do vento. Me passa o manjericão? Manjericão. E eu digo assim porque é árabe. Viu só como eu sei? Esfirra árabe, quibe árabe, baba ganoush árabe. Ouviu alguma coisa? Não. Deve ser o vento soprando e balançando o limoeiro dos fundos. Nos fundos da casa tem um limoeiro. E às vezes o vento balança ele daqui pra lá, de lá pra cá. A propósito, onde estamos? Não sei. Os oficiais de cozinha me trouxeram com os olhos vendados, os ouvidos tapados, a boca amarrada e o rabo franzido, de maneira que todos os meus orifícios estavam devidamente fechados. Eu, por outro lado, vim pelos meus próprios meios. Eu disse: vou, desde que seja pelos meus próprios meios. Aí os colegas me colocaram uma venda no rosto e me deram um bastão. E assim eu vim, às escuras. Uma experiência! Uma experiência. Quebrei os tornozelos de uma mulher e a cabeça de um ancião. Mas não bateram em mim, claro, porque não é decente bater em uma cega. Ser cega tem as suas vantagens, não? Sim.
Saber que a escuridão exterior não é a mesma que a escuridão interior. Auxiliar de cozinha filósofa! Agora eu gostei. Viu só como eu sei? Vi. Mãos à obra. Mãos à obra. O primeiro a fazer é conseguir adeptos. Conseguir coelhos. Não, adeptos. Mas se o que vamos fazer são coelhos em conserva? É por isso mesmo que precisamos conseguir adeptos aos coelhos em conserva. Cada vez te entendo menos. Mas você não tem que entender que você é uma auxiliar de cozinha. E além do mais, você precisa ser otimista. E é? E é... Se você se põe a preparar os coelhos em conserva, por exemplo, e pensa que eles vão ficar bons, naturalmente ficam bons. Senão eles ficam ruins. É simples assim. Precisamos de um livro de autoajuda. Aham. Auto-engano. Como é que é? O princípio do otimismo é o auto-engano. Se você se olha todos os dias no espelho e diz: sou a melhor, eu sou a melhor, sou a melhor, e naturalmente você é a melhor, senão você é a pior. Estou pensando que eu sou a melhor. Estou pensando que eu sou a melhor. Estou pensando que eu sou a melhor. E zás! Eu sou a melhor. Não é assim que funciona, precisa ter método. Não? Sabia que, segundo as pesquisas, a maioria dos cozinheiros desse país se considera melhor que os seus colegas? É, mas isso é otimismo. E só otimismo não faz de ninguém melhor. Mas antes você disse o contrário. Você que entendeu o contrário. Eu entendi o que você disse. Vamos colocar então de outra maneira. O cozinheiro Farias foi cozido a tiros na madrugada. Quando saía do restaurante onde estava isolado, porque nós o considerávamos o melhor. E sempre matam o melhor. Por isso não se deve ser o melhor. Ou melhor, deve-se ser o melhor. Mas dissimular, entendeu? Então se te perguntam, você é a melhor? O que você diz? Sim. Não! 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 Eu sou a pior. É. Eu sou terrível. Eu sou uma merda. Eu sou uma grande merda. Eu sou uma porcaria emporcalhada de merda. Também não exagera. Quando mataram o cozinheiro Farias, nos reunimos todos os colegas e dissemos: são uns assassinos, filhos da puta. Porque é verdade que são. Nos consolávamos uns aos outros e a esposa do cozinheiro Farias, nós dissemos que isso já tinha acontecido com outros e que era normal nesse ofício. Que a culpa é sempre dos outros. Porque nós somos melhores do que eles e por isso podemos caminhar sem medo. Mas cá entre nós, considerar que nós podemos caminhar sem medo porque somos melhores é uma consideração feliz, porque o cozinheiro Farias sabia que não podia sair, porque sua razão lhe dizia: não saia, não saia que vão lhe matar. A sua consciência lhe gritava: não saia. Mas considerar que a razão e a consciência são os que nos distinguem dos outros animais é bem otimista. Os animais podem impor a sua razão pela força e pelo instinto. Me passa os coelhos mortos, que eu vou metê-los em um frasco. Quem te deu a receita dos coelhos em conserva? A mãe de um cozinheiro amigo. Que triste a história do cozinheiro Farias. É. Para que não aconteça o mesmo com a gente, não devemos sair nem saber onde estamos. Para que possamos inventar o lugar onde estamos. Inventemos? Mãos à obra. Onde estamos? Mãos à obra. Estamos em uma casa. E nessa casa tem 3 quartos e uma cozinha. Uma moça fritando milanesas. Um coelho morto sobre a mesa. Sem patas nem orelhas. A leste,
uma janela, uma porta e um portão. À esquerda, uma mesa e um coelho no frasco, com pimenta e com limão. No pátio, 3 tilhas e um limoeiro, que não sabe que é limoeiro porque limões não dá. Um coelho no frasco e outro por salgar. Em frente, uma galeria e alguns corredores tortos. E na galeria, uma mesa com 30 coelhos mortos. E a menina? Na sala, Na cozinha? na janela, No limoeiro? no ar. Inspiremos. Inspiremos. Ouviu o que eles disseram? Eles disseram, inspiremos. São os drogadinhos. Tem gente que inspira outras pessoas e nem por isso é drogadinho. Porque nós temos que ter vizinhos como esses. Vejamos. Um tipo como eu se casa com uma tipa como você e formam uma instituição matrimonial que somos nós. Me acompanha? Um matrimônio desses que costumam dizer pobrezinhos desses meninos. Quando vêm os meninos pobrezinhos. Um matrimônio desses que voltam às suas ruas por casas iluminadas. É importante esse detalhe das casas iluminadas. Olha só, se tu quer ir embora, pode ir. Eu posso... eu digo isso porque dá no mesmo, quer saber? Se você quer ir embora, pode ir. Que eu falo sozinha, eu não me importo. Pode ir me escutar lá fora, eu não me importo. Um matrimônio desses que compram uma casa num bairro como este, que não é nem pobre nem rico, nem escuro, nem iluminado, como quem diz, um bairro neutro, um bairro, não sei, no qual todos exclamamos mais ou menos o mesmo quando vemos uns meninos pobrezinhos. Pobrezinhos? Pobrezinhos só quando estão no nosso contexto. Porque quando estão no contexto deles, eles não duvidariam em atirar pedrinhas no nosso para-brisa. Pim, pim, pim. E nós não duvidaríamos em gritar: negro de merda! E sabe por quê? Porque me sinto inseguro nesses contextos de meninos pobrezinhos. E quando eu estou insegura, eu fico insultante. E se são felizes? Felizes? Deixa eu terminar o pensamento. Os tipos vêm morar num bairro como este. Em quarteirões como este. 100 metros por 100 metros. Eu os medi. Eu os medi. 100 metros por 100 metros, com artérias com um fluxo com uma média aproximada de 100 automóveis por hora. E um espaço para ciclistas. E outro mais significativo para pedestres, que podem ir e vir em grupos de 10 pessoas de ambas as direções sem chocar-se. É como uma coreografia ensaiada diariamente por uma mesma pressa, uma mesma indiferença que faz com que não nos atrapalhemos e que nos organizemos em nossa idêntica angústia por chegar a tempo. Chegar onde? Onde? Deixa eu terminar o meu pensamento.
A isso temos que somar os espaços públicos, nos quais os nossos idosos se tornam amigos entre eles. Jogam jogos de azar, paciência, etc. Fazem até exercícios aeróbicos e danças típicas. É bom. É muito bom que os nossos idosos façam essas coisas, porque isso os motiva a comprarem roupas esportivas e é bom. É muito bom a uma certa idade ter uma motivação desse tipo. Olha, ali estão os cozinheiros. O que trazem nas mãos? Coelhos mortos. Não. A história não começa na casa dos vizinhos. Nem começa na casa dos cozinheiros. A história começa com uma receita de coelhos em conserva Que eu dei ao nosso filho. Naquele momento não sabíamos como isso ia acabar, mas depois soubemos. Sempre temos que contar a história de um lugar que não sabemos onde fica, Sempre nos contamos a mesma história, ele e eu. porque nos amamos. Sempre contamos da mesma forma. Silêncio. É uma história silenciosa. É uma história sem sons, que contamos da mesma forma. Já vai? Você também já vai. Eu lhe respondo, ainda que não me tenha perguntado isso. Eu vou porque a dor que sinto por ela não me deixa fazer nada por ela. Não, você vai porque tem que ensaiar. Eu não ensaio. Eu corto fatias de tristeza assim, com arco de violino. Assim. Não, você vai porque tem que voltar à noite. É verdade que vai voltar à noite? Não vou voltar. Já não volto. Por mais que repita essas palavras, não consigo aprendê-las. Ela não me escuta. O que acontece é que não quero escutá-lo dizendo que não vai voltar. Volta aquela chuva, Não. volta aquele barro com o qual você fez uma caneca para colocar o café que tomamos aquela tarde. Não. Volta a rua infantil, na qual o resto do que somos passa em uma pequena bicicleta. Não. Volta o resto do que somos em forma de sapato, de boneca dilacerada. Voltará o resto do que somos em forma de filho, em forma de neta, em forma de filha. Será o resto que somos matéria que se poderá abraçar, esquecer, enterrar. Ou serão para sempre ar que se respira para não esquecer que nesse lugar o ar está cheio de mortos. Eu não digo nada, porque o que ele acaba de dizer nunca havia dito. E se tivesse dito, teria chorado. Você tem medo? Medo? Não. Você tem medo? Sim. Mas inventei uma história descomunal, na qual eu triunfo. Mas você tem medo. Sim. Mas corto cebola e dissimulo. Matemos coelhos. A mãe do cozinheiro Farias disse que se tivéssemos medo, que deveríamos matar coelhos e fazê-los em conserva. Para fazer coelhos em conserva, é necessário 1 litro de óleo e 1 litro de coelho. Mas você é tonta? Fala assim comigo. Os coelhos não são líquidos.
Como que não são? Como que não são? Os coelhos são sólidos. Ai, sólido, sólido. Você é um animal! Para que você saiba, 90% de um coelho é líquido. O que acontece é que você também está se cagando de medo. E quer que as pessoas vejam você matando coelhos para que digam: ui, como ele é valente! Os coelhos retrocedem quando vêm chegar. Mas no fundo, você e eu sabemos que os coelhos são uma estratégia para esconder o medo profundo que temos. Agora eu não quero mais discutir com você. Perdi a vontade de brigar, sabe? Não sei. Não importa. Falamos de política. Não. E o que te garante que falar de política não vai levar a uma discussão interminável entre nós dois? Porque nós dois pensamos o mesmo. Ah, é? E pode-se saber o que pensamos nós dois? Não sei. O que pensam os oficiais de cozinha? São eles que fazem a receita, não? São eles. E eu já estou farto disso. Por que nós não podemos criar nossas próprias receitas, hein? Pra não fazer uma cozinha autoral. E se um dia me der na telha, e ao invés de colocar vinagre no coelho, eu coloco, por exemplo, farinha. Homem! Já não seria coelho em conserva, seria coelho enfarinhado. Essa risadinha me parece bastante cínica. Não, é Sim. que... Não. Por acaso essa risadinha questiona os meus conhecimentos na arte culinária? Por acaso essa risadinha questiona a hierarquia de um Masterchef como eu? Pois agora mesmo eu vou lhe fazer um teste culinário. Não. Vou. Não, você é um Masterchef. Eu sou só uma auxiliar de cozinha. Não importa. Diga-me. Pato à laranja. Pato à laranja. Não. Pato à laranja. Pato à laranja. Eu tô tentando perguntar o que leva esse prato. Ah! Leva laranja? Leva laranja. E o que mais? O que mais? Leva salsa, louro, Louro. O que mais? azeite de oliva. Azeite de oliva. Extra virgem? Pode ser. Pode ser. O que mais? O que mais leva? Pato à laranja. Eu não sei o que leva um pato à laranja. Pato! Pato à laranja leva pato. Sei o pato. Não existe prato. Claro. Pato é fundamental. Claro! Senão seria só laranja. Ou a laranja. Mas o que é a laranja? É o mesmo que dizer ao limão, não? Não. Não? Não. Tá bem, não. Mas é que eu gosto de 2 elementos fundamentais. O que é esse mimimi aí? É que eu gosto dos pratos quando levam 2 elementos fundamentais. Parece que tudo flui mais quando há 2 elementos fundamentais. Não? Não te entendo, mas parece que isso que você falou não é nada culinário. Culinário, culinário. É assim culinário. Quando você mistura o pato com a laranja. Compreende? Não? Te explico. Primeiro, coloca-se música suave. Depois, aproxima-se os 2 elementos.
mas sem os misturar ainda. Compreende? Eles têm que se amassar antes. Bem, não importa. Toca o telefone e você... Alô? Estou com alguém que me faz lembrar de você. Desculpa, quem é? E você desliga. Depois disso, você rega os elementos com vinho. Adiciona sal a gosto, uma das cartas que Gramsci escreveu à sua irmã. E se um dos elementos resiste, coloque vinagre para abrandá-los e lhes fale ao ouvido. Atrás de um grande pato sempre haverá uma laranja espremida e deprimida. Depois disso, adicione farinha, salsa picada, fermento em pó, uma folha do Manifesto Comunista que esteja do mesmo modo, ou seja, feito pó. Gire o elemento e, quando encontrá-lo na fonte, finja desconhecê-lo. Desculpe, seu limão me parece pouco familiar. Você gostaria de um encontro às escuras? Depois disso, arranque os olhos dele para que seja realmente às escuras e coloque-os ao forno. Deixe-os por 20 minutos e coma-os quente. E depois disso, adeus pato, adeus laranja, adeus hierarquia culinária, adeus solidez dos coelhos e adeus medo. Viu só o que eles estão fazendo? Por quê? Por quê? Eu me pergunto, por quê? Por que esse desejo de caotizar tudo? Esses tipos são um perigo. Mas olhamos... Ai, que tipo de orgia fazem esses indivíduos? E o terrível é que há uma menina. 2. Pode haver 3 ou 4 que dá no mesmo. Ou não? O que acabei de dizer soa bastante idiota, não é mesmo? Não fique obcecada com isso. Eu tenho cara de hipoteca. Não fique obcecada com isso. Um dos vizinhos disse que eu tenho cara de hipoteca. O que é que ele quis dizer com isso? Tu não deverias ficar olhando tanto pela janela. Eu te conto minhas angústias com os vizinhos que impuseram medo na comunidade com um estilo que inspira desconfiança e você sabe disso. E você vem me falar que eu não devia olhar pela janela. Você sabe muito bem que eu sou advogado. Os advogados têm o costume de olhar pela janela. E de ler os lábios. Não é bom olhar tanto pelas janelas. Por que você me fala isso? Como eu vou saber que ali tem uma menina? Ou 2, ou 3, se eu não olho pela janela? Porque há meninas, eu não sei se você sabia. E onde brincam as meninas? Entre coelhos mortos. Por que não as levam ao parque? Na nossa cidade, nós temos parques que são um orgulho dos moradores e dos turistas. Ou então ao zoológico, para que vejam os macacos. Que é como visitar uns parentes próximos. Ainda que os macacos também me causem temor, mas pelo menos são mais parecidos conosco. Por isso os cozinheiros não me parecem tão estranhos. Estão construindo um muro. E desse muro escorre tinta. Não fiques obcecada com isso. Você sabe o que isso significa, não sabe? Não. E não estão construindo um muro. E esses tijolos? E esse cimento? E essa cal? Como vou saber? Deve estar reformando o banheiro. É para o muro dos fundos, de onde escorre a tinta. Sabe por quê? Escorre tinta. Sabe o que existe
de trás do muro? Não é bom olhar pelas janelas. Eu te pergunto porque escorre tinta e você sai com essa de que eu não devo olhar pela janela. Se eu não olho pela janela, como eu vou saber que esses tipos que vivem em frente trazem materiais que se perdem no fundo da casa? Que entram pessoas que se perdem no fundo da casa? Que as meninas, que às vezes são 2, às vezes é 1, às vezes são 3, emergem e submergem com limoeiros e tilhas do fundo da casa e que desse fundo, atrás do muro que escorre tinta de madrugada, quando a vizinhança dorme, uma caminhonete sai aterrorizada. Ou sou idiota, ou a casa é infinita. Temos que entrar na casa. Não. Eles estão brigando? Sempre nos contamos a mesma história, ela e eu. Até que um dia eu me levanto e lhe digo que eu vou até um país longínquo, mas que à noite eu volto. Ela não me escuta. Acredita que eu toco violino na sinfônica. Eu não lhe digo nada. Sempre vamos a um mesmo lugar, ela e eu, mas por caminhos diferentes. Sempre nos contamos a mesma história, ele e eu. Até que um dia eu me levanto, me penteio somente o necessário e decido ir à casa dos coelhos em conserva. Me coloco de pé, me sento, não estou decidida. Volto a colocar-me de pé, caminho. Confesso que uma vez coloquei um revólver na minha têmpora e gritei a mim mesma: renda-se ou eu te mato. E me respondi: não me rendo um caralho. Abro a porta que dá para a rua. A luz do dia já não me cega como antes. Meus olhos mal veem as coisas desse mundo. Mal veem a torneira que pinga. Mal veem a lã que tecem as horas. Mal veem as borboletas da minha juventude. Me dou conta de que comecei a perder a vista. Meus olhos já não enumeram, mas meu coração segue palpitando. Estou na vereda. Sinto a grata sensação de estar desorientada. Viro à esquerda, logo depois à direita, até a casa dos coelhos em conserva. Com muita dificuldade leio um cartaz. Cura-se mal de olhos, empecilhos e espantos. Entro, escolho um entre meus piores espantos e o coloco sobre o mostrador. Cure-o, digo a curandeira. E ela se põe a chorar. Chora tanto que as lágrimas formam um rio que chega até a minha cintura. Mas, pobrezinha de mim, meu espanto passa nadando. Meu espanto sabe nadar. Caminho 3 quarteirões. Enfatizo a respiração para saber que sou quem sou e estou respirando. Me detenho. Olho para o céu e em minha cegueira vejo estrelas. O que é estranho, porque é de dia. Quando eu era menina, meu pai me contou um conto. Existia um povoado de gente velha. E eram tão velhos porque haviam se esquecido de tudo.
E eram velhos, tão velhos, porque haviam se esquecido de morrer. Queriam morrer, mas não sabiam como. Se algum deles subitamente se recordava, morria. Mas como morria, não podia contar o procedimento. Não era um povoado feliz, era um povoado triste, porque eles haviam se esquecido de que para morrer era preciso lembrar como se morria. Meu pai era polaco. Eu não, eu sou daqui. Mas o que é daqui? Dor? Espantos que sabem nadar? O que é esse daqui de onde sou? Primeira geração inteiramente daqui, dessa dor espantosa. Cruzo a praça em diagonal. Sei que é a praça. O cheiro de lixo é substituído pelo cheiro de mato. Respiração. Perceber o mundo pelo nariz. Na medida que me aproximo da casa, posso distinguir as coisas desse mundo com uma luz especial. Pergo a cegueira, alcanço a claridade. Os sinos da igreja dizem: Deus, Deus, Deus. Me recordo de um Monsenhor Violeta que uma vez me disse: Senhora, não procure mais. Não procure mais. Já não há meninas no mundo. Já não há. Todos os dias nos levantamos, ela e eu, até que um dia eu me levanto e lhe pergunto: onde você vai? A casa dos coelhos em conserva, me responde. Isso está longe, lhe digo. Há muitos anos de distância, me diz. Eu também vou. Às vezes, eu comento. Sim, por diferentes caminhos, sentencia. A essa altura, penso que a vida seria extraordinária se a morte não nos enlouquecesse antes de levar-nos. Me dá a sua mão? Assim é melhor. Dão 2 passos. 2 passos que os separam da casa onde sua neta desapareceu. Parada em frente à casa, na periferia dos anos violentos, às costas da lembrança, a casa me olha com seus olhos sombrios. Um olhar que sempre foi assim, sombrio e amável, como uma pessoa que migrou de um país a outro, de uma idade a outra. Meu olhar se aclara porque estou em frente à casa da menina do limoeiro, das tilhas mortas, da moça das milanesas, dos cozinheiros que nunca vi e dos coelhos mortos, do cheiro de tinta que vem do muro dos fundos. Dou um passo. Estou dentro. Dou um passo, estou no pátio. Dou um passo, estou embaixo do limoeiro onde estava a menina, brincando. Renda-se, ou eu te mato. Me rendo um caralho. Parado frente à casa, na periferia dos anos violentos, a casa me olha como olham os animaizinhos que serão sacrificados. Como olham as meninas que sabem que viverão no ar. Como olham os cozinheiros que sabem que morrerão jovens. As moças que morriam fritando milanesas para sempre. A casa imaginava um mundo diferente, porque a alma dos que ali estavam assim o imaginavam. Imaginavam a alma de meu filho, a alma de minha nora, a alma de minha neta, que sem o saber também o imaginava. O imaginavam as almas dos cozinheiros que ali estavam, e ali cozinhavam uma realidade diferente. Sempre digo que eu vou a um país longínquo e sempre chego a esta rua e a esta casa.
envelhecerei nela e morrerei nela, ainda que morra em outra parte. E meu coração sempre no batente da porta desta morada, preso na triste devastação da minha família. O que eu procuro? Ítaca. Compaixão e esquecimento. O que foi isso? Um tiro. O que faz aquela velha cega debaixo do limoeiro cego? Mas não é possível. Porque aqui não se pode chegar. E aqui não se pode chegar porque ninguém sabe como chegar. Nem nós sabemos como chegar e muito menos como sair. Para fazer milanesas, é preciso ter a carne cortada em fatias, o pão ralado, o ovo batido, a farinha... O que foi isso? Outro tiro. Ai, fujamos pra lá! Não, fujamos pra cá! Sempre que estamos a ponto de ir para um lado, mas nunca terminamos de ir para lado nenhum. Não sei. Me pareceu bastante estúpida essa sequência que eu acabei de fazer. Fujamos pra lá. Não. Fujamos pra cá. Sabe o que eu acho? Que nós precisamos nos acostumar com a ideia de que vamos ser assassinados. Ah, não se assusta. Porque se aconteceu com o Farias, por que não pode acontecer com a gente? Que foi que trouxe a avó da menina do limoeiro? Isso é que eu estava te perguntando. Se ela se dá conta que no fundo da casa não há fundo... Ela não vai descobrir. Como é que você sabe? Porque tem um muro que cobre o fundo da casa. O único detalhe é que do muro escorre tinta. Mas se ela descobre que atrás do muro do fundo... Que mania! O muro do fundo está bem construído. A verdade está bem escondida. Sim, mas se ela se dá conta do muro do fundo... Cale-se! Farto desse assunto do mundo do fundo? Por acaso você sabe o que tem atrás da parede do fundo? Atrás do muro que escorre tinta? Não. Mas deve ser algo grande, não? Então, pra que todo esse papelão do muro do fundo? Porque você nunca me contou o que tem atrás do muro do fundo. Eu não te contei pra te proteger. E no final das contas, você é uma auxiliar de cozinha, não é? E se eu não te contei, é porque eu não te contei, pronto. O que é que tem lá? Não vou te contar. Para fazer milanesas, é preciso ter a carne cortada em fatias, o pão ralado, o ovo batido, a farinha. Não vou te contar, nem que me paguem. Deve-se passar a carne na farinha até que ela fique bem branca, de tão enfarinhada. Não vou te contar porque todos nós, cozinheiros, temos segredos culinários. A carne ficará branca como se tivesse medo. Mas a carne não deve ter medo. Porque carne com medo é borrachuda, é dura. Eu só estou permitido te dizer que a borboleta é o fantasma da lagarta. Por último, deve-se fritar as milanesas em óleo quente. Verá como a carne começa a escorrer sangue até que ela deixa de ser carne e se torna uma outra coisa. Eles estão brigando? Não, eles não estão brigando. Eles nunca brigam porque eles são como uma seita. Seita? Sim.
A Irmandade dos Coelhos em Conserva, ou algo do tipo. Nunca imaginei que a casa fosse tão esquisita por dentro. É que não é uma casa, é um frigorífico. Quem é a moça que frita milanesas? Qual? Será que é a mãe da menina que está na banheira? Quê? E no limoeiro? Do que você está falando? E a outra na sala? Você tem uma lógica tão ilógica. E tem tantos coelhos. É uma atmosfera rarefeita. Bem, para mim os coelhos não causam tanto efeito. Como que não causam tanto efeito? São esquisitos. Se em vez de coelhos fossem ursos, você diria que eles trabalham em um circo, já que você é tão pouco perspicaz. E se fossem zebras, hein? Bem, se estivéssemos na África, seria normal. Na África, mas não aqui. Vamos embora. Eu estou com medo. Nem um pio. Você fica. É que eu tenho a sensação de que nos escutam. Não podem nos escutar. Eu quero ir embora. Você fica. Ah, meu Deus. Se eles descobrem que estamos aqui... Ninguém vai descobrir. Ai, acalme-se. É que é um delito. Não é um delito. O que comete um delito é um delinquente. Nós não somos delinquentes. Se aqui existem delinquentes, são eles. Eles não são delinquentes. De que lado você está? Deste lado. Exato, porque eu estou deste lado. Não, você não está deste lado. O que foi isso? Estão disparando, mas não são eles. Disparam de fora da casa. Não. Disparam da tua garganta. A menina. O que fazem com a menina? Agora, a avó dará instruções para seguir as pegadas de meninas roubadas. Instruções para seguir as pegadas de meninas roubadas. Primeiro, perceber um dia que não podemos sentir piedade. Este é um bom sentimento, muito ocidental, mas pouco contemporâneo. Segundo, perceber um dia que se você já tentou mudar a vida com fúria, nunca mais deixará de tentá-lo. Terceiro, perceber uma tarde que o desaparecimento não aumenta em nada o que você conhece. Neste ponto, você poderá se perguntar: o que você quer ser quando ficar velha? Resposta: velha. Quarto, perceber uma noite que uma casa pode ser fuzilada, torturada, morta. Quando você já tiver desaparecido, ficará a tua dor. E quando todos recordarmos tua dor se materializará, se fará visível. E nós tomaremos café da manhã com sua dor. Porque tua dor terá a forma de uma colher. E comeremos tua dor ao meio-dia, porque terá forma de arroz com feijão. E vestiremos tua dor à noite, porque ela terá forma de pijama. Se falo assim da tua dor, é porque a tua dor é indescritível. E ainda assim, tua dor existe. E a minha existe, como se fosse a sombra da tua dor. Sabe o que eu pensei? Não? Como vamos morrer assassinados, eu não sei se eu já te disse. Sim, mas eu não gosto que repita. Essa é a verdade. Mas eu não gosto da verdade a todo momento. Não gosto que me estapeiem nas bochechas a verdade. Fie a verdade onde achar melhor. Você tem medo da morte. Por isso me insulta com tanto gosto. Você acha bonito ficar dizendo a todo momento: vão nos matar, vão nos matar. O final tem que chegar de alguma forma. Mas você tem que pensar de que forma chega até o final. Queria imaginar
Uma morte que não merecesse reprovação alguma. Queria bolinhos de chuva nesse momento. Agora, a avó dará as instruções para que não esqueçamos como fuzilavam as casas. As casas fuziladas são levadas a um paredão. Colocam uma venda que tampe suas janelas e as cravejam com munições de todos os calibres. As casas ao lado dirão: não a matem! Não a matem! E sem dar a mínima, disparam no coração da casa, até que a casa fica no mais profundo silêncio. Te falei para não virmos, que íamos ficar presos em tão lamentáveis incidentes. Sim. Lamentáveis. Vamos embora daqui, Mas... para onde você quer ir? para nossa casa. Você se dá conta de que não é possível ser um vizinho normal depois disso? Como vamos poder voltar para casa? Para nossa casa? Agora, ela falará dos primeiros disparos. Não escutei os primeiros disparos. Só escutei que as tilhas caíam. Só isso. Estão atirando. Eu não gosto de morrer desintegrada por uma bomba. Ai, como eu gostaria de acreditar em Deus nesse momento. Esse passou perto. Morrer desintegrada é repugnante, com todas as minhas partes estilhaçadas. Como é triste não poder voltar a ser indivisível. Te atingiram com um tiro na cara. Sim, mas a boca ainda tem intacta. Me dá um pouco de curau, por favor. Eita, acabam de atingir na perna. O que faz a avó cega embaixo do limoeiro cego? A menina crescia junto ao limoeiro. Entre os estalos das tilhas, as paredes crivadas, as janelas que estouram a cada segundo. A menina era menina. E o limoeiro era menino. Enquanto as tilhas caíam mortas com desespero. Detesto essa gente que fuzila uma casa, assassina e rouba. E detesto em dobro porque assassinam impunemente, porque desde então eu nunca pude suportar o cheiro das tilhas. Está no pátio e caminha pro fundo. Sim, mas não até a parede do fundo, mas até o limoeiro que está antes da parede do fundo. Ainda que o limoeiro cresça, continuará sendo limoeiro. Ainda que a menina cresça, continuará sendo menina. Fala sozinha? Não. Fala com a menina. Mas se a menina não está? E você sabe, essa casa não tem uma ordem cronológica. Isso é terrível. Se descobre sobre os fundos, estamos fodidos. O que faremos? Dissimular. Dissimulemos. Olha pra mim. Estou mal. Eu estou olhando como voam as coisas ao nosso redor. Nesse momento eu queria crer em milagres. Queria comer bolinhos de chuva. Olha pra mim. Estou mal. Sim, você está mal. Está com um buraco no peito. Mas dissimulante está bem. Quer que eu frite uns pastéis de vento? Que você fica muito esquisita com tantos furos no corpo. Ah, pizzas. Pizzas com azeitonas e anchovas, por favor. Olha como arrebentam as paredes da casa. Você se lembra de quando cantávamos? Não. De quando íamos ao rio no verão e fazíamos um churrasco e depois cantávamos? Sim, mas não me lembro. Mas você precisa lembrar disso. Mas não me lembro disso. E no mais, já não posso lembrar de nada e não quero lembrar de nada.
O salmão tem ômega 3, disso eu me lembro. Os assassinos do cozinheiro Farias. Quê? Esses que estão falando lá fora são os assassinos do cozinheiro Farias. Já não quero que falemos. Quero que nos limitemos a ver como voam as coisas ao nosso redor. Queijo, biscoitos, doce de leite. Ai, que menu. Acabam de te dar um tiro no meio da testa. Todo mundo acredita que aí estão as ideias, mas as ideias estão disseminadas no corpo. E é assim, para que quando você estiver triste e tiver a tentação de tirar essas ideias da cabeça, você não possa fazê-lo. O bom de morrer nessa idade é que ainda temos esperanças. Acabam de arrancar o seu ombro esquerdo. Sim, eu sei, mas não me diga. Eu não gosto que me diga algo que eu já sei. Tá certo, mas você fica tão esquisita sem o ombro esquerdo. Não entendo. Se nós já estamos mortos, por que continuam disparando contra a casa? Também querem matá-la. Você se lembra de quando contávamos piadas? Sim. O bom é que tudo vai melhorar, porque pior não pode ficar. As pessoas se suicidam disparando um tiro na cabeça para que se faça um buraquinho onde podemos ver toda a tristeza que possuem por dentro. Ressuscitou entre os mortos, foi até a banca, comprou um jornal e voltou à sua tumba para ler sobre as catástrofes do mundo. Os coelhos têm alma, mas de pelúcia. Salve um coelho, faça-o feliz e ele não morderá suas mãos. Essa é a principal diferença entre um coelho e um corrupto. Eu conheci um tenente que era corrupto. Ele pertencia à inteligência militar. Mas existe esse ramo do saber? Por que devemos acreditar na ética? Por acaso a ética acredita em nós? Uma questão ética. Um dilema ético. Matar ou deixar-se matar para que não te matem? Eu não sei se foi claro. Politicamente claro. Havia um político que, enquanto não falava, parecia inteligente, mas quando abria a boca, desfazia qualquer dúvida. A rua é uma sucessão de vizinhos. E a vida, uma sucessão de piadas sem graça. Estão nos matando, mas nós não deixaremos de rir. Ele bateu na porta, entrou e a viu sorrindo, e seu medo de que ela estivesse morta desapareceu. Estamos mortos? Não. Estamos vivos? Não. Então, o que estamos? Estamos contando piadas sem graça e falando de comida. Destruíram o muro dos fundos que escorre tinta. Eu sei por que escorre tinta do muro do fundo. Porque atrás do muro do fundo tem uma gráfica. E você sabe o que tem dentro de uma gráfica? Não. Me conta. Nem que me paguem, vou te contar.
menina? No ar, E a avó? abraçando o ar. Agora, a avó dará as últimas instruções para abraçar o ar. Eu soube que era ela, porque ela estava no ar. E ainda que dizer ela não faça com que seja ela, quando o ar cheira limão, o ar se torna ela. Ele volta do trabalho e sente-se cansado, como se tocar violoncelo fosse como cortar árvores. E eu lhe digo: uma menina que caminha no ar é o ar. Sabia? Tem um método para abraçar o ar. Primeiro, é preciso uma profunda ausência. Uma ausência contém uma quantidade variável, mas limitada de membros. A ausência tem bracinhos que cobrem os olhos para não ver o horror. Assim, dessa maneira, há uma cabeça que não perdoa, uns pés que se movem assim, assim, como se estivessem revolvendo algo que ninguém sabe o que é. Tem um limoeiro como membro periférico, cuja função é perfumá-la com sua raiva. Ela está sentadinha, como uma bonequinha de plástico, que está dentro de uma casinha que está doente. E que, por sua vez, está dentro de uma casa que está doente. E esta casa está dentro de uma cidade que também está doente. E todos dentro de um país pavorosamente doente e que ninguém pode curar, porque ninguém sabe do que se trata a doença. Então eu, como sou mulher e sinto compaixão pelos doentes, e fui treinada em doenças incuráveis, fecho os meus olhos. Essa ação é importante. E percebo como o vento balança um violino que acredita ser árvore. E compreendo a relação entre a brisa, a árvore e o violino. Estendo os meus braços. É importante não esperar nada desse gesto, não apressar-se, tensionar ligeiramente o tronco para esperar com firmeza que o vento dos afetos que vem do ar não nos derrube. Assim, então sinto uma maré de lembranças que me aprisionam. Me sustento com firmeza sobre minhas pernas cada vez mais velhas e mais cegas. Minhas pernas avós de outras terras. Minhas pernas mastros de outros barcos, cravadas na terra para aguentar os solavancos de ter que abraçar ausências. E assim, nessa posição, que não tem nenhuma função específica, espero. Então ela aparece, se olha em mim, me abraça. E nesse momento em que ela me abraça, se torna mais real que eu. Dá sua mão. Quê? Me dá sua mão. Todas as noites, ela e eu, de mãos dadas. Depois, devagar, por lugares de dor, caminhamos até a nossa cama e dormimos. E subitamente, acordamos dentro de um outro sonho. E entre sonhos ela me diz:
Assim é melhor. Assim é melhor.